Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a nossa querida Marilu Martinelli. Ela que é atriz, jornalista, escritora, está com a gente na Pax há mais de 30 anos, é educadora em valores humanos, professora convidada da PUC São Paulo, foi a primeira pessoa a falar do avatar Satya Sai Baba, que já está nos planos de luz na América Latina, e hoje a querida Marilu fala sobre Páscoa e ressurreição. Então vamos aqui dar boas-vindas à querida Marilu Martinelli, nesta tarde tão friazinha até, né? Afinal, é outono, certo? Estar conversando sobre Páscoa e ressurreição. Vamos lá, que essa internet é meio diferente. E aí, querida, tudo bom? Bem-vinda. Querida, tudo bem? E você? Também, graças a Deus. Estamos aí, mais uma Semana Santa. É verdade. Você sabe que eu estava refletindo uma coisa para compartilhar com você, e com os nossos amigos e irmãos da família Pax, e quem mais chegar, né? Claro. Claro. Essas festas, assim como o Natal, né? Corpus Christi e tal, elas perderam muito da intensidade, não é? Dos seus Uhum. significados. Repara, Sim. as pessoas. Natal é lugar para comer bastante e momento de encher a pança e a cuca de bebida, né? Hum. A família do lugar de se encontrar para fazer uma oração, claro, agradecer a fartura da mesa e tudo mais, e trocar afetos, não, tem sempre aquele que se excede, você tem sempre aquele tio, né? Que vai dar uma bola fora, tem aquela tia que tem a fofoca da família para soltar na hora, para criar aquele constrangimento, né? E Páscoa, que eu me lembro na minha infância e mesmo na minha adolescência, e quando eu já casada, casei muito cedo, mas eu me lembro do Rodrigo pequeno, meu filho, aquele encantamento eu fazia na casa as patinhas assim No do coelho. coelho para ele encontrar no jardim, né? E dizia para ele, filho, Jesus que assumiu como avatar o Cristo cósmico, ele está abençoando o planeta nesse momento. Ele está ensinando que não existe morte, existe outra expressão de vida. Ele ficava olhandinho assim, né? Tinha aquele almoço, né, de Páscoa no domingo, Sim. né? Era É. divertido. As pessoas trocavam chocolate, que eu não posso deixar de lembrar de você quando eu vejo chocolate, que eu sei que é a paixão, né? Eu É. também gosto, mas como você, eu nunca vi. É. Vi. Gosto muito. Tem uma outra Chocolate. amiga, chocolate, tal. Ótimo. Não, só significa que é boa gente, porque gostar do que é bom, Claro. você precisa ser sensível. Senão você olha e nem, né? Nem percebe. Então, eu acho que esse esvaziamento, porque era um momento de encontro, não é, Carmen? Sim, claro. A gente convidava os amigos mais queridos para fazer parte também, né? Sim. E, como não existe coincidência, vamos dizer, sincronicamente, a quarta-feira da Semana Santa é quando acontecia, e ainda acontece na Espanha, acontece no sul da Itália, e aqui no Brasil, nas cidades do interior, Uhum. a procissão do encontro. Eu achei Que legal. crônico, né? É. A gente falando sobre tantos desencontros, né?
É. E eu pensei de falar também por que estamos nos desencontrando, por que nós estamos perdendo, Carmen, meus queridos e queridas, a alegria do encontro. Será que a gente sabe o que é um encontro, né? Será que a gente sabe diferenciar quem está ao lado do quem está do seu lado? Uhum. Que é muito diferente. É, verdade. E o encontro é apenas. Eu marquei com um amigo um encontro para tomar um sorvete, uma coisa assim. Ou almoçar junto. Apenas uma ocasião social. A gente esqueceu que encontrar. Claro, que é o encontro físico, é o olho no olho, né? Sim. É aquele abraço que diz tudo sem falar uma palavra, É, é verdade. não é? Oh, É você ir desarmado, né? Deixa os escudos caírem para intercambiar afeto, uhum. não é? Para agradecer, inclusive, aquele momento que aquela pessoa querida ela está se oferecendo para você, para compartilhar com você. Sim. A gente perdeu, que como nós nos distanciamos muito dos valores humanos, a gente se distanciou um dos outros, É. né? Ainda mais se a gente vive nesse momento de urgência, urgentíssima, né? Tudo é para ontem, nós somos sempre devedores, e aí você não vive a plenitude do momento, porque você tem em seguida a tirania do relógio, dizendo que você já marcou um outro. Quando é pior, até você abdica É. desses encontros, ou de maior profundidade de aprendizado, um encontro onde você se reúne em um grupo para sentir o sagrado, para homenagear o sagrado. Ou você encontra um amigo para simplesmente abrir o coração, né? Porque às vezes a gente fica sufocado, Uhum. não tem com quem ser você. É. Você repara, minha amiga, meus amigos, quantas vezes nós estamos sendo exigidos devido a essa urgência urgentícia, ao acúmulo de tarefas, sem falar na psicosfera do planeta pressionando, né? É. É como se a gente estivesse sofrendo um bullying É. planetário, É né? verdade. É. Quando que você tem que ir para sobreviver com um nível razoável de Uhum. sanidade? Quantas vezes você tem que fazer de conta que não foi nada, É. que ninguém te machucou, né? E que Uhum. nunca mais você vai passar por aquilo, para que você possa seguir em frente. Sim. O perigo disso é que você vai se autodoutrinando para fazer Uhum. de conta, né? É. É bem verdade que isso tudo que eu falei é como se nada fora, ninguém me machucou, a vida que segue, que as pessoas dizem muito isso, a vida que segue. É. Mas você segue junto com essa vida? Né? Uhum. Então, eu pensei nessa quarta-feira da posição do encontro,
de refletir também sobre encarar a verdade, de não ter medo do sofrimento. A gente vive também uma cultura de que você tem obrigação de ser feliz, de estar alegre 24 horas por dia. Isso não é humano. Então, imagina o que é a procissão do encontro. Talvez a grande maioria nem lembre mais. Porque como é uma coisa que acontece, como eu te falei, e aos nossos amigos, ainda no interior de São Paulo, no interior de Minas, tem muito. No Nordeste, ainda tem muito. E quanto menor a cidade, o evento ainda é mais importante. Na Espanha, então, é de uma relevância extraordinária. Não é? Também no norte da Itália. Então. E o que é a procissão do encontro? É quando Maria é informada que seu filho está sendo martirizado e carregando a cruz na direção do Calvário. Não pode existir uma dor pior que essa. Claro. Não pode. Né? Você vai ter que enfrentar uma verdade tão dolorosa, uma verdade tão absurdamente injusta. Não é? Porque é o martírio de alguém que só fez o bem. Né? De alguém que só propagou, e a vida era o exemplo, o amor. Sim. Imagina para essa mãe. Né? E ela foi. Você vai dizer, mas ela era ela. Claro, um espírito luminosíssimo. Sim. E nem com isso eu estou exigindo que eu, você, qualquer um de nós, tenha que passar por essa dor lancinante. Claro. Não. Mas o que é que isso nos ensina? Não fuja de você. Não fuja das circunstâncias, por mais feias que elas se apresentem. Por mais dolorosas, porque aquilo que você não enfrenta, com o passar do tempo, o teu subconsciente vai te cobrando e você vai repetindo os mesmos erros porque não enfrentou, porque você não teve coragem de dar a você mesmo a chance do aprendizado e da superação dele. Não é? É verdade. Essa foi uma das reflexões que eu estive fazendo, pensando no nosso encontro. Sim. Porque quando a gente tem esse nosso encontro quinzenal, para mim é eleito o momento mais importante do dia. Então, eu procuro, mas é claro, meu amor, nós estamos trocando aqui afetos. Eu estou sendo honrada com o convite que você me fez, com a confiança que você tem no que eu vou dizer. Imagina, somos irmãs há tantas vidas, né, Marilu? Trabalhando para o plano espiritual, graças a Deus. Eu que agradeço toda a sua presença luminosa com a gente aqui, nesse momento de transformação tão importante, e ao longo de mais de 30 anos na Pax, né? E no nosso planetinha, né? Que você sempre fez a diferença em todas as áreas que você atuou e atua, né? Espero, né, querida? Pelo menos a gente pensa que, de alguma maneira, nem que seja, né? Não. Pouquinho, mas... Sempre tocou muitas vidas e toca ainda, o que é muito bom, né? Isso não é uma responsabilidade muito grande? Sim, claro, sem dúvida. Entendeu? Então, é um dia que, por exemplo, de manhã eu faço coisas, tal, mas até às 3h30. Até 3h30 em diante eu vou me concentrar no que a gente pode
oferecer de melhor Claro. dentro das minhas limitações, evidentemente. Então, a primeira reflexão que eu fiz foi essa, sobre a processão do encontro, sobre enfrentar as nossas dores e sobre o que é encontrar, né? Num Sim. momento de tantos desencontros. Mas aí eu também refleti sobre uma coisa que tem a ver com o encontro. O judaísmo e o cristianismo, se bem que, se você teologicamente se aprofundar, você vê que o cristianismo foi uma seita do judaísmo. Depois, ele criou o corpo, né, com São Paulo, e virou uma tradição independente, mas nem tanto, né? Porque compartilha a Bíblia, o Velho Testamento, que é grande parte do Torá, né? Não nos esqueçamos que Mestre Jesus era judeu, Sim. que o Mestre Saint-Germain, enquanto seu pai biológico, também era judeu. Sim. Maria Claro. era judeu. Foi criada no templo. Sim. Pois bem, não poderia deixar de ser uma coisa intrinsecamente dependente um do outro, né? Até na É. mitologia, É. bem que depois o cristianismo desenvolveu uma mitologia particular. Quem se interessar, leia o livro de Urântia. Tenho Sim. certeza que a Pax tem, e é um livro importantíssimo, Sim. importantíssimo, inspirado, como foi inspirada o Curso em Milagres, né? Sim. Então, essa intimidade, mesmo depois que fizeram tudo para que ela não existisse, né? Que a gente gosta de fazer faz de conta. Não, você não pode pegar, né? Uma É. depende da outra, essas duas tradições. São intrinsecamente ligadas. É. Aí datas não foram respeitadas umas das outras, ou seja, do judaísmo e do cristianismo, mas Pesach, a Páscoa, nunca deixou de ser o que elas têm em comum. Veja, o judaísmo com um calendário lunar e nós, cristãos, com um calendário solar, Uhum. mesmo não comemorando na mesma data a Páscoa, por que, que a Páscoa cristã, assim como a judaica, nunca é na mesma data? Por causa da lua. Tá vendo? Pois é. Então você veja que quando você comemora um momento dessa magnitude, que é quando você comemora também, além da Páscoa, a ressurreição do Cristo, que é o pilar de sustentação do cristianismo. Sim. Não é? Uhum. Um tão maior que as picuinhas, que as vaidades, né? Humanas, que o desejo de poder e tal. Se levanta, você tem que baixar a crista. É. Você baixa na barra. Então, amiga, o que é a Pesha judaica? Quer dizer, Pesha, passagem, travessia.
E essa travessia, que a gente sabe que aconteceu quando Moisés não consegue um diálogo amigável, fraterno, com Ramsés, ou Mernesta, que era o nome dele mesmo. Não consegue, né? Mesmo depois das pragas, depois de tudo aquilo. Aí, como era Páscoa, um cordeiro seria imolado no templo, né? E depois sua carne compartilhada na família e tal. Aí, um anjo do Senhor, né? Vai e avisa, segundo os escritos, né, bíblicos, vai lá e marca com o sangue do cordeiro as portas dos primogênitos, porque os primogênitos egípcios iam morrer. Sim. Era prático. Muito bem. O sangue do cordeiro. E esse cordeiro não foi a carne compartilhada, como era. Muito bem. Qual é a simbologia disso? Na mesa judaica, tem todos aqueles símbolos na comida, né? Nos objetos, mostrando o amargor, mostrando a aridez dos 40 anos do deserto, mostrando a doçura da libertação, mostrando o desafio da travessia. Vamos trazer isso para o nosso momento. Sim. E travessia não é dolorosa. Eu não conheço. Não é, amiga? Oh. Por quê? Nem Porque quando você faz uma travessia, você sai daqui para ir ali. Sim. De alguma maneira, você deixou no aqui um monte de coisa vivida. Então, você podia dizer que você deixou pedaços de afetos. Sim. Né? Mas nós, seres humanos, temos essa chama divina, esse gene divino que palpita e brilha no nosso coração, que nos impele, compele a atravessar. Não adianta. É um traço humano. Você pode chegar na situação mais deplorável, mas você emerge dela. Não é? Tem até aquele ditado que diz no fundo do poço tem uma mola, né? Você vai e sai. E sobe, né? Então, a travessia do Mar Vermelho tem o simbolismo da travessia da escravidão, da falta de identidade. Do seu apego doentio à matéria. Tanto é que o que acontece mesmo depois da travessia com o culto ao bezerro de ouro? Então você pensa um pouquinho que esse povo judeu que chegou no Egito com Jacó e sua tribo, e José era o grão-vizir de Faraó, que era um sensitivo extraordinário, deu a eles os
terrenos, as terras mais férteis, próximas ao Nilo. E ali eles fizeram fortuna. Então, a escravidão era de poucos. Não pensa que a escravidão era de todo o povo. Uhum. Senão, como é que eles faziam o bezerro de ouro? É que ele levou isso. Ou não? É, claro. Para você fazer um bezerro de ouro, era ouro que Sim, chamava. pois é. É. Então, essa travessia de pesca significa a travessia da materialidade como fim primeiro e último, para que você descubra a sua verdadeira identidade. Você está nesse corpo. Você está Carmen, eu estou Marilu, mas nós não somos Carmen nem Marilu. Sim. Nós somos uma energia peregrina pelo universo em busca de conhecimento. É. O suficiente para que a gente possa voltar para casa. Uhum. Então, Pesach é essa travessia, a Páscoa é essa travessia de nível de consciência, É. né? Uhum. Ora, o que vem a significar, na verdade, uma abertura do Mar Vermelho, onde eles passaram pelo leito do mar, Uhum. né? Assim É. reza as fábulas bíblicas. Veja que você passa no meio. Significa o quê? Você não deixa de ser matéria. Uhum. Você está no meio. Então você optou pela convivência dos dois lados, né? Da matéria Sim. com o espírito, É. encontrando aquilo que o senhor Buda veio a dizer há 800 anos atrás. Uhum. O caminho do meio, o caminho que te mostra a maneira de conviver harmonicamente com o transitório e o eterno. Olha o Sim. nosso desafio, Carmen, Pois é. não é? Porque na Uhum. natureza, os animais, eles vivem seus instintos e eles não sabem que vão morrer, por exemplo. É. É. Quando você nasce, né? Repara, quem tem animalzinho, pet em casa, com certeza viu nascer um. Você pega ele recém-nascido, aquele olhinho doce, não tem história, não tem angústia. É. Pega um bebê recém-nascido, o olho dele é de espanto, porque ele sabe que vai morrer. Nós somos a única espécie que traz a angústia da finitude, minha amiga. Uhum. Aí você vai dizer, isso é um castigo, isso nós somos marcados, né? Porque não prestamos, porque somos horríveis. Não. Isso é uma conquista. Porque se o universo é autoconsciente, como já dizia a mitologia hindu, e Uhum. como diz hoje a ciência, a astrofísica, a vida é consciente. Mas só nós, humanos, somos autoconscientes.
Por quê? Uhum. Só nós carregamos esse ônus e esse privilégio. Pois é. Porque só nós, humanos, somos capazes de enxergar além do óbvio. Você não se contenta apenas com aquilo que você vê. Você quer saber o que é que está por trás daquilo. É. O que é que a natureza mostra para mim, lindíssimo e tudo. Mas o que é que ela me oculta? Não é? Uhum. Só nós somos capazes de encontrar uma pessoa e ela, esfuziante, rindo, querendo que eu acredite que ela está Maria, exaltante de felicidade. Aí eu olho no Uhum. olho dela e eu percebo uma tristeza profunda. Só nós, humanos, Sim. temos esse privilégio. A angústia humana, a meu ver, meu amor, é aprender, queira ou não, em Uhum. níveis diferentes, a lidar com essa dualidade para poder elevar seu nível de consciência. Porque você encarna para isso, né? Claro. Você não encarna para fazer de conta que está aqui como turista, achando tudo novidade, tudo bonitinho, tudo. Porque turista é assim, né? Chega num lugar, tudo é novo, É. né? Tudo é Uhum. muito diferente e você tem uma predisposição de achar bonito, Uhum. né? Porque É. até que a cidade onde você vive seja muito mais bonita. É. Você já nem olha mais para ela, ela tem um enfarão, né? Exato. Então, essa passagem da ignorância de você mesmo, do medo de descobrir que você é divino, aí você não tem mais justificativa para pisar na bola. Não quer dizer que você não vai pisar. Você vai Sim. errar. Porque, enquanto humanos, os nossos erros são os nossos melhores professores. Até porque Claro. dói, né? Até porque tem consequência. Uhum. Então, o que é essa Pesach? Essa Páscoa? Né? É você, primeiro, aprender a desapegar-se de posses e de Uhum. coisas conhecidas para fazer a travessia, largando o vivido para conhecer o novo. Sim. Amiga, pensa. Desapego não é você não ter coisas, é você não fazer as coisas terem você. Sim. É ou não é? Adorei. Adorei, adorei a explicação. Mas é bem isso mesmo. Não é? Uhum. É um apego excessivo que você tenha a alguma pessoa ou algumas pessoas, você está sendo sequestrado, sequestrada É. pelo apego. É. Você está confundindo posse com amor, né? É, pois é. É E verdade. condenando o sofrimento, É. né? Oh, E o pior é que quem paga o resgate desse sequestro é você, sim. não é ninguém, né? É, oh, verdade. Pensa nisso. É. Na Páscoa, nessa semana
santa. Não importa como você cultiva o sagrado, se você tem religião ou não tenha. Mas reflita sobre isso. É um momento legal para isso. Um momento que te oferece essa oportunidade, né? Sim. Aí, corta para o Mestre Jesus. O avatar do amor. Todos são, mas ele veio com essa missão Uhum. específica. O que é a Santa Ceia, que as pessoas acham tão bonito? Tem quadro na parede, né? E que a mais linda e enigmática de todas é a de Leonardo da Vinci, Sim. na parede de Santa Maria Maggiore, em Milão. Quando eu vi, Carmen, eu não pude resistir. Eu tive vontade de ajoelhar, sabe? E as lágrimas, né? Porque ali ele colocou todos os recados, só não vê quem não quer. Mas isso é um motivo para uma outra conversa, né? Aí você chega para a Páscoa do Mestre Jesus. Jesus, o Cristo, como Saulo de Tarso chamou, o Crestos, o Uhum. ungido, o escolhido. Ele era o Cordeiro, Sim. que ia ser imolado. Amiga, ele tinha uma quantidade enorme de apóstolos mulheres, o que a grande maioria não sabe. Uhum. Mas quando você estuda teologia, porque como o cristianismo não queria tanto, né, como até hoje não querem muito, a emancipação jurídica do É. próprio corpo e até espiritual da mulher, com muito favor, bota Marta, né? Sim, sim. Madalena e tal. E como se Madalena não fosse da maior importância. Para quem que ele aparece ressurreto? Madalena. Para ela. Na Santa Ceia, elas estavam todas, assim como seus 12 apóstolos. Veja, quando ele diz, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, será que ele quis exatamente dizer? Que depois virou a Eucaristia, né? Uhum. Que para os católicos é a hóstia, Uhum. embora o sangue, o vinho, só o sacerdote beba, Sim. o que é um absurdo. É. Todos são escolhidos para a ceia do Senhor. Claro. Então, por que só ele toma? É. Nisso, Lutero fez muito interessante, fez com a reforma que todos comam o pão e o vinho. Veja bem, o que ele quis dizer? Eu e você somos um. Veja, quando você come o pão e come o vinho, você reconhece que eu estou em você e você em mim. Sim. Não existe morte porque eu vivo em você. Sim.
Olha que presente, Pois é. não é? Uhum. A ressurreição do Cristo, além de ser a base, o pilar de sustentação, a pedra angular do cristianismo, é um recado de uma misericórdia, de uma generosidade para nós, eu acho, Carmen, que a gente tem que reverenciar muito. Claro. Ele disse: se eu ressuscito, você também. Sim. Não é? Uhum. Tem uma passagem depois dele ressuscitado, sem falar, quando ele aparece para seu apóstolo, e era uma mulher mais próximo, Maria Madalena, que quando ela vai, que ela vê que a pedra do sepulcro está fora do lugar, e Uhum. ela vê ele e vai se aproximar, ele diz: não te aproximes, mulher, pode lhe fazer mal, pode morrer. Por quê? Porque ele ali era já o corpo de luz. E já Sim. imaginou Pois o é. corpo de luz dele? É. O viraria ela, coitada. Se ela fosse lá tentar pegar. Até porque não era matéria densa. E o que, que ele diz a ela? Vá e conta o que viste. Aí lá vai ela, coitadinha, para contar para Pedro, para João, para os apóstolos homens. Ninguém acreditou. É. Veja, todo mundo achou que ela estava viajando. Por que, que ele não apareceu para os outros? Apareceu para ela. Tem que ter uma razão. Por quê? É lógico. Porque ela não colocou nenhum condicionamento para acreditar. Ela não duvidou um segundo. O que, que acontece quando João, inclusive, nega a informação dela? Ela diz: até tu, João, que era primo carnal dele, né? Sim. Então, qual é a lição? Não duvide nunca do poder do sagrado, ainda que a sua mente se rompa, se parta, porque você não tem como explicar. Sim. Sua mente dual não tem como explicar o absoluto, não tem como. Aí, quando ele, no caminho de Emaús, né, antes de Pentecostes, a caminho, né, do que depois veio a ser Pentecostes, estão todos os apóstolos homens. Uhum. Mesmo assim, ficaram no espanto total. Claro. E o que faz Tomé? Quer tocar na ferida onde ele foi lancetado pelo centurião. Os outros, já com medo, agora vem castigo, né? Eles doidos aí, tá se metendo a bomba. O que é que ele pensa que é? O que, é que diz Jesus? Mostra a ferida, porque era o seu corpo de luz ainda, Uhum. entendeu? Com o seu corpo causal, Sim. trazendo as vibrações que geram as formas de um corpo físico que ele possuía. É.
Tomé nos dá uma lição extraordinária. Diante de uma magnitude de algo impensável para você, não se intimide. Encare. Não fuja ao presente. Sim. Não é? Uhum. Por que o Cristo Jesus deixou isso? Para que os outros que estavam intimidados percebessem isso. Diante da grandiosidade de um espírito dessa magnitude, de um mistério revelado, não se intimide, não fuja, reverencie, mas ouse receber o presente. Sim. Não é, amiga? Oh. Então, eu penso que a ressurreição do Cristo, Jesus, do avatar, do amor, para nós, traz muita esperança, Uhum. muita gratidão. Sim. E deve criar um compromisso seu com você, É. de ser digno disso. Você vai dizer, meu Deus, mas exigir que eu seja perfeita? Não, não é isso que eu estou dizendo. Somos imperfeitos, passíveis de erros, de enganos, somos aprendizes de nós mesmos, da vida e dos mistérios. Sim. Não é isso que eu estou dizendo. Mas não se furte a uma oportunidade de passar de ano na faculdade da vida. É ou não é? Oh. Então, a ressurreição traz uma reflexão muito grande. Vamos honrar esse invólucro passível de tantas agressões, né? Nossa fragilidade. Nossa Senhora, micro-organismos nos atacam por dentro e por fora o tempo inteiro. Mas vamos cuidar dele, porque ele é o instrumento que a gente tem para que a nossa alma, o nosso espírito se expresse, né? Sim, claro. Nessa vida planetária aqui. Mas, amiga, se nosso corpo não fosse sagrado, não fosse um templo, ele não ressuscitaria e mostraria ainda que numa energia etérea, a mesma forma. Ele queria que os apóstolos, assim como Madalena, o reconhecessem, conhecessem ele outra vez. Reconhecer. Conhecer de novo. De uma outra forma. Sim. Então, meu amorzinho, meus queridos amigos, amigas, irmãos na busca de si mesmo, na busca do reconhecimento do divino, do sagrado em você, no outro, na vida, no cosmos. É a passagem da ignorância para o conhecimento, que é o reconhecimento através da ressurreição, o reconhecimento. Então você sabe, você esqueceu porque encarnou, porque é também uma bênção e um ônus. Né? Então, que você se lembre que sua origem é cósmico-divina.
seu semelhante também é. E que daquele que não é tão semelhante assim, também é. Portanto, a ressurreição é o surgimento, outra vez, em você da consciência da sua imortalidade, da sua divindade essencial. Sim. Então, não desanima, não. Não desanima, não se abata. Continue tendo muita fé, acreditando que se você é herdeiro disso tudo, e você é capaz disso tudo que eu estou dizendo, ora você é capaz de superar tudo aquilo que impede você de se autorrealizar. Tudo aquilo que às vezes faz você titubear e dizer, ai, será que vale a pena? Vale. Dizia o poeta, tudo vale a pena se a vida não é pequena. E nada é maior do que a vida em todas as suas manifestações. Sim. A vida é tão poderosa que não existe morte, né? Não existe outra maneira da vida se manifestar. Sim. Então, minha amiga querida, minha irmãzinha, todos que estão nos seguindo, e aqueles que por essa ou aquela razão não puderam, mas que vão ver depois no site da Pax, você vale a pena. Olhe, se você olhar hoje, na procissão do encontro, no dia do encontro, no olho de uma pessoa com amor, com carinho, você vai sentir uma das formas mais lindas de amor, que é a amizade. Sim. A amizade verdadeira. Que você às vezes nem vê tanto, mas que ela não precisa disso. Ela não conhece obstáculo. É. Não é? Uhum. Acredite nesse poder, acredite no poder da solidariedade. Acredite no poder da coragem de não se submeter a nenhum momento onde o mal parece estar sendo vencedor. Não. Não desista de você. Não desista do outro. Não desista da vida. Por quê? Porque você ressuscitará de você mesmo. Você fará a travessia da ignorância para o conhecimento. Não falo apenas do conhecimento intelectual, eu falo Sim. do conhecimento de quem você é. Claro que se você vai se reunir com sua família, ou na casa de amigos, num almoço de celebração da Páscoa, celebre. Mas ainda que não sejam pessoas que se detiveram no sagrado com suficiente empenho, mas faça num momento uma oração. Agradeça e visualize uma luz violeta, uma luz cobalto, uma luz dourada, uma luz muito branca.
uma luz cor-de-rosa, uma luz verde esmeralda, curando aquela sala, o nosso país, o planeta, a nossa galáxia e as demais galáxias. É um momento em que você se interioriza. Pode ser um segundo, não importa, não existe tempo nas dimensões superiores. Sim. Mas entre nessa comunhão e peça as forças de construção do bem a todos os avatares, a todos os mestres, a todos os arcanjos, anjos, serafins, querubins, a todas aquelas legiões a serviço da consciência magna, que a gente pode chamar de Deus. E se você não quiser, mente universal. E tem todos os nomes, todas as formas. E nessa passagem, que Peça é uma passagem, ressurge de dentro de nós o humano possível, o humano que louva, o humano que agradece, o humano que compartilha, que sente a dor e a alegria do outro. E que, em parceria com essas forças da luz, há de construir um mundo melhor. Feliz Páscoa! Feliz Amém. travessia! Feliz ressurreição! Gratidão, Marilu, querida, muito amor, feliz Páscoa de renascimento para todos nós. Gratidão, namastê, família Pax.